da Galileia. Passeia nessas águas e peleja nessa terra. Grandão, grandão da Galileia. Lá vem ele, um cego a Jericó se levantou, quando alguém nos seus ouvidos assim falou: lá vem ele. Marta e Maria pararam de chorar, quando alguém correndo veio lhe avisar: lá vem ele. Então Lázaro, já morto 4 dias, se levanta e abandona a cova fria. Quando ele ouviu a beiga voz que era dele, se a medicina te desenganou, se a lei do homem te injustiçou, se a tua bênção ainda não chegou, calma, lá vem ele. Sentou a mesa, se levantando o pão, é tua vitória. Parece que quanto mais você ora, ela foge das suas mãos. Pare de chorar, fique ligado em oração, porque lá vem ele. Ele é a vida, é a solução. Ele é Jesus, dono da salvação. Ele está aqui. Ele vai falar em nossos corações. Aleluia! Oh, lá vem ele. Deus abençoe a igreja nessa noite. Primeira Reis, capítulo 16, versículo 11. Glória a Deus, Glória aleluia. seja dada ao nome de Jesus. Primeira Reis, capítulo 16, versículo 11. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Meu Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nossa atenção sobre o trabalho ou reinado de Ori. Só que a Bíblia relata, meus irmãos, que o trabalho dele, o reinado dele em Israel não foi bom. Então o que acontece com isso? Acontece, meus queridos, que depois eu vou abreviar muitíssimo, para ver se eu consigo chegar a 70%. Mas aí o que aconteceu na vida dele? Ele teve que entregar o reinado porque chegou, venceu o seu prazo, porque não foi aprovado, e chegando para o lugar dele, o rei Acabe. O rei Acabe, meus queridos, ele é filho do Ori, de Omri, e andava nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. E qual é o problema? Os pecados que ele tinha? Servia outros deuses. Eles eram discípulos de quem? Que eles eram discípulos? Eles eram discípulos de Baal. E o que Baal ensinava para o povo era desobedecer às ordens de Deus, porque eram contrário à vontade
irmãos, que Deus vela pela tua obra. Ele não deixa que o seu nome venha se escarnecer. Ele falou que a palavra dele não volta vazia. Ela trará para cada um de nós uma recompensa. Muitas das vezes você prega para um e para outro e pensa, não adianta, não vai acontecer nada. Calma. Tudo tem um tempo determinado. O tempo é do Criador e não é seu. O tempo é de Deus e não é nosso. Quando você bem pensa que não, aparece o resultado como esse jovem aí, ó. Hoje, meus queridos, você vê uma pedra lapidada, mas isso tem um tempo. O Senhor tem que pegar o vaso, ó. Quebra ele daqui, quebra ele de lá, quebra ele de cá, para fazer dele um vaso de honra, para que o Senhor possa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Depois que o Senhor faz esse vaso, conforme a vontade dele, aí acabou. Nada mais para. Haja mais inferno, haja mais demônio, e nós estamos aqui para orar. E aquele que ora, com certeza é abençoado por Deus. Com certeza ele tem a vitória que Deus concede para ele e nada tira. Porque o que Deus preparou para você é para você. Glória a Não Deus. adianta, meus queridos, a qual já ouvi demais. Senhor, me dá a sabedoria de Salomão. Queridos, muitas das vezes ora e não recebe nada. Sabe por quê? A sabedoria de Salomão, que Deus tinha para Salomão, é para Salomão. Que Deus tem para mim, que tem para você, é para você. A Bíblia no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8, está escrito que o Senhor falou assim, ó, a minha glória eu não divido com ninguém. Ele quer agraciar pessoas, Ele quer preparar pessoas, Ele tem pessoa para ser edificado aqui nesse lugar para a grande obra dele. Mas é necessário pagar o preço, buscar ao Senhor para Ele conceder essa vitória na vida. Glória a Deus. Só que existe um porém, meus queridos. Quando chega o Acabe, assume o reinado no lugar do próprio pai dele, o que acontece? Ele conhece uma mulher chamada Jezabel. E o problema da Jezabel é a vaidade. E ela ensinou o povo de Israel a servir outros deuses, desobedecer ao Senhor, trazendo para dentro de Israel a vaidade. A Jezabel era uma mulher que traía o seu marido, o rei Acabe. E o trabalho do rei Acabe também não foi bom, sabe por quê? Porque ele se deixou se elevar pelos trabalhos da Jezabel. A Jezabel é que dava as ordens e ele teria que cumprir. Vejamos na Bíblia que a primeira guerra que a Jezabel arruma com o profeta Elias. Irmãos, presta atenção. Não mexe com o ungido de Deus. Amém. Não mexe com homem de oração, mulher de oração, que é você mexer e vai se dar mal. Amém. O Elias, o tibista, era um homem conhecido, que todos falavam assim, olha, tem um homem aqui, e ele falou isso, a qual ele já tinha profetizado para Acabe e Jezabel, que não choveria em Israel, e nem orvalho caía. Eles não aceitaram, não gostaram? Vai no Monte Carmelo e arruma aquela guerra com os 450 profetas de Baal. Foi tudo derrotado. Você sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando Deus está na vida do homem, está na vida do homem. Quando está na vida da mulher, não tem barreira que para. Não tem impedimento que cerca. E ela sai baixando. Glória a Deus. Sai baixando. E sai baixando. E sai baixando. E ele sai baixando. Sabe por quê? Porque ele não alistou em qualquer exército. Ele alistou no batalhão de Cristo. Glória a Deus.
E aí começou a guerra, meus queridos. O que a Jezabel arruma? Vamos dar um jeito de matar o profeta Elias, o tibista. E como que ele era conhecido? Ele chegou para profetizar, perguntaram para ele assim: aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que esse homem estava vestido? Ah, ele falou que quer ver você, quer falar com você. Mas como que ele está vestido? Aí ele veste a roupa dele é couro de animal, pelo de animal silvestre e um cinto de couro sobre o teu ombro. É o Elias. Irmãos, da mesma forma que o profeta Elias era reconhecido, era respeitado em toda Samaria, em todo Judá, o cristão que tem a presença do Espírito Santo, ele tem que ser conhecido e respeitado por onde ele andar, por onde ele passar. Ele quer ter respeito. Ou respeita, ou Deus faz descer a sepultura. Porque Deus não brinca. Só que tem uma coisa, meus queridos, devido a Jezabel trazer as ordens para ajudar Samaria, o Acabe perdeu a autoridade. O reinado dele foi, ó. E devido a ele perder a autoridade, Israel perdeu o concerto, a arca da aliança de concerto com Deus. Perdeu a intimidade com Deus. Porque o Espírito Santo já não era com eles. Deus não era com eles. Irmãos, e quando o Espírito Santo sai da vida do cristão, ele vira uma lata vazia. Somente com a caneca lá dentro, você chega para o seu marido: amor, meu bem, meu marido, o meu príncipe, ó, acabou o arroz, acabou o feijão. Só faz barulho. Só barulho. Irmãos, o dia que a igreja tomar conhecimento que palavra não é barulho, mas sim é ensinamento, vai ter mais convertido do que emocionado. Ah, hoje o culto foi uma maravilha. Por quê? Porque eu só grito, barulho. Não estou aqui para me convencer. A igreja que Deus me colocou como líder, esse menino congregou comigo lá quase um ano por aí afora, não sei, não tem a base. Pergunta para ele que dia que eu usei o microfone. Peguei o microfone aqui porque é fora de ética. Eu pegar o microfone, largar ou nem pegar o microfone. Peguei por educação. Mas eu não... Microfone para mim... E lá, nunca preguei com o microfone. Só uma vez um cidadão que tem problema de audição falou comigo: eu não estou ouvindo. E ele só vai nos cultos de doutrina. Uso o microfone só por causa dele. Mas no demais, mas vamos lá na palavra. Assim que perderam a arca, a aliança do concerto, a intimidade com Deus, foi tudo se embora, se acabou. E nisso aí está registrado no livro de Samuel. Até mesmo o pastor naquela época, que teve aquele problema com a Ana, o Ofni, o Finéias, filho do Eli. O Eli, com 90 anos, devido a desobedecer a Deus também, caiu da cadeira, morreu. Devido à situação, quando ficou sabendo de resposta, até mesmo de resultado de trabalho dele, que foi de péssima visão diante de Deus. Sabe o que aconteceu? Perdeu a aliança do concerto com Deus, e através de Davi, trouxeram, e Samuel também teve participação, trouxeram a arca do concerto de Deus de volta para Jerusalém, Judá, Samaria, Betseba. Só que aconteceu o seguinte: não tinha onde colocar a arca. Levaram e colocaram a arca na casa de Abinadab. A Bíblia nos relata que a arca ficou na casa de Abinadab por, em média, mais de 20 anos. E nada mudou na vida de Abinadab. Por quê? Ele não tinha comunicação com Deus. Ele não tinha intimidade com Deus.
ele não tinha convívio com Deus, ele não praticava as obras de Deus, ele não cedia, o coração dele não se abria para Deus. Glória a Deus. A presença de Deus na casa de Abinadab estava fazendo mal. A presença de Deus não era para Abinadab, a família de Abinadab. Como o próprio Deus no livro de Isaías está registrado que a glória dele não divide com ninguém. Estavam fazendo mal, o que falaram? Vamos levar essa arca embora daqui. Pegaram a arca, Davi achou bom, e levaram a arca para a casa de Obed-edom. Chegando a arca na casa de Obed-edom, ficou simplesmente 3 meses. A Bíblia nos relata que mudou completamente a vida, a família de Obed-edom. Por quê? Porque a bênção não era para a família de Abinadab, mas sim para a família de Obed-edom. Oh, meus queridos, as bênçãos do Senhor não é para o mundo, as bênçãos do Senhor é para Israel, é para vocês que estão pagando o preço diante do Senhor. Estão entendendo? Amém. Sabe o que acontece? Veja bem, um dos filhos de Abinadab, por nome de Uzá, chegando na casa de Obed-edom, ele foi querer tocar na arca. Aí sabe o que aconteceu com ele? Só dele estender as mãos e tocar na arca, Deus feriu ele. Deus irou tanto do gesto, o hábito, a prática dele, feriu ele, socorreu ele, mas ele morreu. Por isso que eu falei para vocês, meu irmão, falei para vocês na palavra, não mexe com o ungido de Deus, que é mexer, e se não recorrer rápido e pedir perdão, desce à sepultura, porque Deus não brinca. Só, meus queridos irmãos, preste atenção, muitas das vezes você chega, eu não vou na igreja, vou sair da igreja, estou cansado, cansada, lutei, tenho orado, jejuado, até parei, e vou dar um tempo. Não dá um tempo não. Você sabe por quê? Nenhum de nós sabemos do momento, do minuto, que as trombetas serão tocadas. E quando as trombetas forem acionadas, meus queridos, aí vocês vão ver o que vai acontecer. O livro de Apocalipse nos revela, traz para nós o nosso conhecimento, que vários transtornos vai se acontecer. Quando o primeiro anjo soar as trombetas, e mais 7 anos enfileirados, um após o outro, tudo em ordem, cada um vai tocar as suas trombetas, o que vai acontecer. Mas voltando para o que nós lemos aqui nesta noite, sobre o reinado de Acabe, como Deus já está preparando uma bênção especial para todos aqueles que amam a Ele, também na mesma época, Deus já estava preparando um menino, filho de Amon, chamado Josias, com apenas 8 anos de idade, para assumir o lugar de Acabe. Da mesma forma que ele preparou Davi, ele preparou Josias. E eu acho engraçado, irmãos, que eu vejo quantos e tantos que se diz assim, mas jovem não pode exigir dele. Ele não aguenta. Sim, concordo, ele não aguenta. Se eu oro 2 horas, eu não vou exigir que um jovem, um menino, uma criança, ore 1 hora. Eu não sou tão negligente assim. Nós não somos negligentes. E fala que eu sou muito duro. Não. Não. É na medida do possível. Mas eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Aquilo que tem de ser, há de ser, é de ser. Deus só dá lapidação final. A irmã ali já está com preparando no ventre dela. Assim, quando nascer, Deus só vai lapidar. Deus só vai dar o preparo final. E aí, tudo que Deus quer, Deus já lançou, já programou
antes de entrar no ventre dela. Porque da mesma forma, se nós fazermos um acompanhamento bíblico, nós vamos ver que o próprio Isaías e outros mais profetas, eles ali profetizou que um menino se viria, um menino ia nos dar para nós, o nome dele está sobre os seus ombros, principado, Pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro e Deus forte. Glória a Deus. Simeão, quando chegou à terra, quem veio primeiro, ele ou é Jesus? Simeão veio primeiro. A Bíblia relata no livro de Lucas que Deus, pegando Simeão, falou com ele: você vai ao templo que eles vão levar o menino Jesus para ser apresentado. E você, a minha promessa da sua vida, Simeão, é que você não vai morrer antes de conhecer o Cristo. Se ele morresse antes de conhecer Jesus, ele não tinha direito de salvação, porque só Jesus que dá a salvação. Só Jesus que queria morrer para dar a salvação. Vocês, mãe, hoje é um culto em favor da família. Também pais. Jesus chamou você para ser o esteio da casa, igual a essas colunas. E você tem que pagar um preço de lágrima, para que Deus faça uma obra na vida da sua família. Jesus prepara o Josias, apenas com 8 anos, assume o reinado. E quando ele chega lá, o que acontece? O altar, a igreja estava toda quebrada. O altar quebrado. Quando se fala altar quebrado, significa igreja dividida, significa igreja briguenta, significa pastor em pecado, significa obreiro em pecado, e está tudo errado. A Bíblia relata que Josias, com 16 anos de idade, já tinha simplesmente 8 anos, que ele estava no reinado. Ele vai e faz uma reforma na igreja. Ele reconstrói a igreja. Ele reconstrói o altar. E aí o que acontece? Acontece que eles tinham perdido o livro das leis de Deus. E o que estava escrito? Que naquela época não existia Bíblia. A Bíblia era escrita no pergaminho. E eles encontram aquela parte que estava os 10 mandamentos. Eles pararam de servir ao Senhor. É por isso que ele destruiu Sodoma e Gomorra. O efeminado entrou, homem com homem, mulher com mulher, praticando torpeza contra Deus. Se tiver algum por aí que tem essa prática, que é o sodomita. Já viu na Bíblia, no livro de Timóteo? Quando Deus chama o apóstolo Paulo e fala com Timóteo: eu vou para a minha segunda viagem missionária a Macedônia, na terceira viagem. Parou, porque o Timóteo assumiu a igreja, aceitando Jesus na primeira viagem missionária de Paulo, aos 18 anos. Quando Paulo voltou lá depois de 2 anos, aí Paulo já levou Timóteo com ele na segunda viagem, e levantou ele apóstolo, e ele assumiu a igreja de Éfeso. E o Paulo, quando saiu para evangelizar, falou com Timóteo: fica aqui e repreende os presbíteros, para que eles não ensinem outra doutrina a não ser essa. Glória a Deus, aleluia. Aí hoje, quando se fala em doutrina, é guerra nas igrejas. Quando se fala em doutrina, é briga nas igrejas. E fala com ele, Timóteo: não entrará no céu os ladrões, os fofoqueiros, os avarentos, sodomitas. Quer saber o que é sodomita? Quem sabe o que é sodomita? A palavra sodomita, quem sabe? Ninguém? Quer que eu fale o que é? Quer que eu fale? Quer que eu fale? Sodomita é quem tem a prática de sexo anal. É o efeminado. Não entra no céu. Se tiver algum por aí, fica sabendo, é isso aqui, ó. Quiser me denunciar, pode denunciar. Mas é aqui, ó. Aleluia. Mostra aqui dentro. E aqui dentro da palavra, pode me condenar, mas o Senhor não me condena no último dia. Josias repara o altar, a profetisa Hilda profetiza, encontra o livro do concerto,
chama o povo para um concerto. E quando chama o povo para o concerto, o povo obedece Josias, porque ele tinha diálogo com o povo, ele tinha intimidade com Deus. Não era ele que trabalhava, mas ele falava as palavras proferidas pelo Pai, e o Pai tocava no coração daquele povo, e o povo obedecia. Aí sabe qual foi o resultado? Todos abençoados, como a Bíblia relata no livro de Atos. Ficai todos juntos, permanecer até que do alto sejais revestido de poder. E a unção desceu, o poder de Deus desceu, o Espírito Santo desceu. Glória a Deus. O Senhor quer encher a igreja da sua graça, do teu poder, do Espírito Santo, para que a igreja chegue, ser transbordante da presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Foi isso que aconteceu, meus queridos. O que me chama a atenção é 3 vezes a arca na casa de Obed-Edom. A vida dele, a família dele mudou por completo. A arca da casa de Abinadab por 20 anos, nada mudou, porque não fazia diferença, não fazia menção da presença de Deus. Mas quando você faz menção da presença de Deus, ei, meus irmãos, não tem nada que consegue te derrotar, não tem nada que consegue te parar. E tudo de você, eu sei assim, olha, eu consigo, eu vou alcançar, eu vou chegar lá, porque o Senhor me constituiu, não vai faltar nada para mim, porque Ele falou que é Ele que nos sustenta nas destras das suas mãos. É o Senhor que está sustentando você, igreja, é o Senhor que está com o Espírito Santo sendo derramado sobre cada um de vocês, porque no livro de Lucas, Jesus aparece dizendo: eis que eu vim cumprir com a promessa do meu Pai, sobre toda a carne derramarei do meu Espírito. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Amém. Vamos parar por aqui? Amém. 9 horas. Senão vocês levantam aí e vai embora. E é muito desagradável quando você está falando com alguém, levanta e deixa você falando sozinho e vai embora. Se vocês falar comigo aí, eu Salvador, quero falar com você, eu viro para vocês e faço isso aqui, ó. É falta de educação, é falta de postura, de ética. E existe outra coisa ainda. A bênção da igreja não está relacionada simplesmente você ter entrado aqui, não. A Bíblia relata: cura os enfermos, ressuscita mortos, perdoa os pecados. Pode fazer vigília aqui de 30 anos e você não arredar o pé daqui. Se você sair sem a oração da fé, você perdeu tudo. Amém, meus queridos? Amém. 9 horas, parei por aqui. Amém. Se um dia eu voltar aqui, eu não quero que vocês falem assim: eu não vou não, porque aquele irmão termina muito tarde. Mas existe um porém. Você já observou também que hoje, no dia de hoje, o povo chega na igreja depois de 8 horas? Não estou ofendendo ninguém aqui não, é a realidade. Aquele que falar que é mentira, tem alguns que ainda chegam um pouco mais cedo, mas a maioria, o porquê eu não sei. Agora, onde que eu congrego, aonde que Deus me colocou como líder, aquela ali me ajudou nas vigílias, ela é falecida, a irmã dela, a Socorro. Eu vou dizer para vocês uma coisa: de lá, daqui eu não falo nada, mas de lá eu posso falar. A igreja lá tem câmera, a palavra já acabou, e não vou demorar tão, é 1 minuto só. A igreja tem câmera. Aí eu fico lá olhando. Aí tem uma certa cidadã que vem, quando chega na esquina assim, a cama pega a rua toda. Lógico, para baixo, para lá e para cá, dentro da igreja, lógico. Aí ela fica lá, finge que está falando no celular e bababá, horas e mais horas. Aí um dia esse menino estava chegando, ela pegou e escondeu para fugir dele. O que adianta? Fugir de pastor, fugir desse menino e de Deus. E aí? Aí o que acontece?
O pastor está prendendo meu batismo e eu podia estar aí fazendo a obra. Batizei para ela, falei, você não tem condição de batizar, vou batizar você, para você ver que você não tem compromisso com Deus. Bate a abundância lá em cima do banco, nenhuma oportunidade perde. Que obra que queria fazer? Responde para mim. Que obra? Deus chamou nós, meus queridos, para trabalhar, não para dar trabalho. Você sabia que cada um de nós temos as nossas obras a apresentar para Deus? No último dia, no dia do juízo, muitos esperam o juízo como é uma justiça comum. Aí o juiz, o advogado, vai lá e chama testemunha. Não, a Bíblia fala no livro de Apocalipse que aquele que veio com a coroa de espinho, com a mão no costela, os perfurados, hoje, quando ele vai voltar com a coroa de glória e na sua coxa direita, montado num cavalo branco, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. E ainda mais. Veio com a mão furada, foi furada, vai voltar com a vara de ferro. E no juízo, só vai fazer só. Pá! A Bíblia está escrito que os bodes para a esquerda e as ovelhas para a direita. E acabou. Os bodes vão para a condenação e as ovelhas vão para a vida eterna. Mas eu estou preocupado aqui na terra. Eu falei, pastor me convidou, falou, pastor, o ministério de Deus na minha vida é salvação. E pregar salvação é a maior luta. Tem irmão que me odeia. Aonde Salvador está, eu não vou. Mas é porque ele gosta disso. Igual esse olho viu e o ouvido ouviu. Você, fica em pé. Assim diz o Senhor. Dá R$1.000 para a igreja que vai te dar uma Ferrari. Eu mostro para você na Bíblia que é o contrário. É pecado, isso não está na Bíblia. É segundo a sua fé e o seu propósito com Deus. E quem prega a salvação? Jesus, que ele falou que nós temos que ser seguidor dele. Quando ele esteve aqui, o que ele pregava? Com os discípulos seguindo ele, o que ele pregava? Arrependei-vos! E é chegado ao reino do céu. Glória. O que é que João Batista pregava? Raça de víbora! Quem te ensinou a fugir da ira futura? Salvador não fala assim. Salvador só fala que quiser entrar no céu tem que renunciar. Renunciar os seus desejos, a sua vontade própria, o desejo da carne. E procurar fazer os desejos do Senhor. É isso. Isso é ser pregador? Oh, meu Cristo. Pregador é o que João Batista chamava filho do diabo. Significa raça de víbora. Amém, meus queridos? Amém. Mas aqui, mantenha e guarde. Apocalipse. Guarde o que tem para que ninguém tome a tua coroa. E tem muitos cristãos aí, irmãos. Não vou falar dos pequeninos, membro, cooperador igual Salvador. Não. Eu vou falar de presbítero para lá. Que termina um culto como esse e vai para as boates. Termina um culto como esse, vai estudar sinuca e tomar uma. É desses aqui que estou falando. Mas não estou falando para julgar e condenar. Estou falando que tem que abrir o olho e tomar postura com Deus, para não ir para a condenação da vida.